sobre esse ambiente, que todos nós, nesse momento, possamos sentir a paz de Jesus junto a nós, que os nossos corações estejam receptivos ao amor do Mestre Jesus. Queremos agradecer a Jesus por tantos ensinamentos que Ele nos deixou, agradecer por tantas bênçãos que Ele nos traz a cada dia, agradecer pela nossa casa, pela nossa família, por tudo, Senhor, por tudo que temos. E queremos te rogar que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações, nos ajudando na nossa caminhada. Queremos também, nesse momento, pedir o auxílio, o amparo, os mentores espirituais da nossa casa, que esses mentores espirituais possam incluir o Rondon para que ele nos traga a sua mensagem de hoje. E com a permissão de Jesus, com o amparo dessa espiritualidade maior, nós vamos dar por iniciado a nossa reunião do dia de hoje. E que assim seja. Seja bem-vindo, Sr. Rondon, é um prazer recebê-lo. Essa aqui? Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema da noite de hoje, autismo na visão espírita. Existe até hoje um entendimento impreciso sobre o autismo. E estudando a doutrina espírita, nós vamos entender que toda doença orgânica, física, e incluindo aí os transtornos mentais, do qual o autismo faz parte, tem origem no espírito. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, adentra uma nota comentando que a imensa esmagadora, a maioria esmagadora das doenças sendo catalogadas na face da Terra, tem a origem no próprio espírito. E para a gente entender isso de uma maneira mais objetiva, nós devemos lembrar que nós, espíritos encarnados, somos trino, somos compostos de 3 elementos: o espírito imortal, a matéria, a substância semimaterial que liga o espírito ao corpo físico, que é o perispírito, e a matéria densa, que é o corpo físico. Então, nós estagiamos aqui na Terra dotados desses 3 elementos. E o professor Hernando Guimarães coloca que o nosso perispírito, ele registra toda a nossa trajetória. Se nós nos hospitais deparamos com um prontuário do paciente, e ali tem todas as informações, desde o seu nascimento, as complicações, os procedimentos submetidos, os tratamentos, o nosso corpo espiritual é semelhante ao prontuário. Então podemos classificar o perispírito como um prontuário divino. E nesse prontuário, nós vamos registrar coisas boas e coisas ruins. Aquilo que predomina, aquilo que influencia a matéria, vai plasmar a formação do corpo. E esse corpo pode vir fisiologicamente saudável ou não. E nós vamos perceber que o autismo, que era pouco diagnosticado no passado, ele passou a ter uma compreensão maior na atualidade, pelo avanço da ciência, da tecnologia, dos exames, mas
principalmente pelo avanço da tecnologia, porque as principais respostas à nossa ignorância perante o autismo foi colocada pelos próprios autistas. E nós vamos perceber que o entendimento por parte do Espiritismo, e principalmente pela evangelização infanto-juvenil, é de suma importância para colocar os pacientes portadores de autismo dentro de uma inserção social, que até então eles são muito descriminalizados, porque são mal entendidos. E o assunto que nós vamos trazer hoje é baseado nesse livro, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. A autora, Lúcia Moisés. Ela é educadora na área de pedagogia na Universidade Fluminense e no programa de mestrado e doutorado em educação. Pertence à equipe da área de educação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E nas páginas finais desse livro, a Lúcia Moisés nos conta que a publicação desse livro foi inspirado por uma comunicação de outro espírito, de Anália Franco, numa reunião mediúnica, em que ela coloca a necessidade da integração desses espíritos, que estão aqui na Terra como nós, enfrentando provas e expiações. Pois bem, o que é o autismo? Hoje se fala em transtorno do espectro autista, que é um termo mais adequado, porque o autismo ele restringe muito o entendimento e a classificação do próprio transtorno. E o transtorno do espectro autista vai nos mostrar as variedades, as nuances infinitas que pode conter nos casos de autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por deficiência nos âmbitos da comunicação e da integração social. Então, a pessoa com TEA, ela tem essas duas características. Uma, às vezes, predominando mais sobre a outra. Tem dificuldade de comunicar-se e tem dificuldade da socialização. Bem como pela presença de comportamentos repetitivos, cujo nome técnico é estereopatias, que são movimentos incompreendidos até então. Movimentos do braço, das pernas, da cabeça, a necessidade de correr um ambiente, às vezes pronunciar inúmeras vezes uma mesma palavra. Então, isto é classificado como estereopatia. Isso denota um pior entendimento do transtorno? Não. Estas manifestações elas podem acontecer em determinados momentos, principalmente ligados à ansiedade, a mudanças de hábito, de rotina, estresse pelo qual o paciente com autismo passa. Eles manifestam esta estereopatia. E um repertório restrito e peculiar de interesses e atividades. Então, o paciente portador de autismo, ele não tem as suas atividades diversificadas. Frequenta a escola, tem aula de música, tem aula de esporte, tem aula de línguas. Não, ele tem uma restrição em relação às suas atividades e ao seu ambiente. Recentemente, nós recebemos nos grupos de WhatsApp um apelo de uma instituição que acolhe pacientes, crianças com autismo, e que ela tinha o hábito de alimentar-se num determinado prato, e esse prato quebrou, e não foi fácil encontrar um prato
semelhante, porque a criança se recusava a se alimentar, porque mudava a característica daquilo que era suportado, né, a sua alimentação. Então, até nesse aspecto, uma mudança de casa, por exemplo, é um grande desafio. Mudanças de cidade, mais ainda. Olhem essa imagem. Nós vamos entender um pouco o que se passa no cérebro físico de um autista. Aqui o hemisfério esquerdo e o outro hemisfério direito, muito diferente do outro hemisfério. A questão física, ela não explica o pensamento. Quem pensa, quem dá a ordem, quem dá o comando, não é o cérebro físico, mas é o espírito. O espírito que está inserido num cérebro que não possua toda a fisiologia dentro de uma normalidade, onde as ligações, as sinapses neuronais, os neurotransmissores estão em desequilíbrio, foram programados com essa característica, e isso mostra que o espírito muitas vezes tem a consciência do seu estado, do seu ambiente, mas não é capaz de comunicar. Nós vamos ver relatos de pacientes com autismo falando sobre essa característica, que às vezes eu quero dizer, me dê água, mas este comando feito pelo espírito não é processado pelo cérebro físico. Então, muitos que passam por essa situação se caracteriza como um aprisionamento do espírito no próprio corpo. Outra situação semelhante ao autismo é a doença de Alzheimer, que o paciente vai perdendo o controle das suas funções, da sua comunicação, da sua expressão, a ponto de não conseguir mais realizar as funções básicas que realizava. Então, a criança que já nasce com esse diagnóstico, ela vai perdurar toda a sua encarnação, porque não existe tratamento que promova a cura dessa doença. Aqui duas crianças, né, que possuem o diagnóstico de autismo, e eles têm muito essa característica, né, de introspecção, de não dar aparentemente bola para aquilo que está acontecendo no ambiente. Mas não é verdade. Porque tudo que se passa, os comentários, as conversas, eles são capazes de assimilar tudo isso. Então eles não são tão alheios ao que acontece ao nosso redor como nós imaginamos. O início das manifestações é comum ocorrerem nos primeiros dias e semanas do nascimento, mas pode surgir em períodos maiores, sendo observado entre 12 e 18 meses de idade. Ou seja, é mais comum que a mãe perceba que junto do pediatra que acompanha o crescimento e desenvolvimento do bebê, observar alguma alteração, principalmente na aceitação alimentar, principalmente na interação com os pais. Porque quando nós percebemos que você estimula aquela criança, ela não corresponde a esse estímulo, é um sinal de alerta para a possibilidade do autismo. Quanto mais precoce o diagnóstico e tratamento, melhores os resultados. Por que a gente percebe isso? Porque alguns anos atrás não existiam as equipes multidisciplinares que são responsáveis para dar o suporte ao paciente com TEA. Então, existe uma gama enorme de necessidades. E cada paciente vai envolver o seu tratamento de acordo com aquilo que ele apresenta, com aquilo que ele manifesta.
Então, muitos casos passaram desapercebidos, sendo diagnosticados com mais de 20 anos de idade. E não é incomum o paciente com autismo trabalhar, se formar, constituir família. Existem pacientes com esse espectro que não são diagnosticados. Mas os casos mais avançados da patologia, do transtorno, eles têm o déficit de socialização e de comunicação muito mais expresso. Alguns pacientes possuem o mutismo, eles são mudos, não são capazes de falar uma palavra. No Código Internacional de Doenças, o autismo é classificado com o código de F84.0. E a gente vai ver duas formas da deficiência de comunicação. A primeira forma pode se manifestar com ausência ou do atraso do desenvolvimento da linguagem oral. É como eu citei, existem pacientes que vão demorar a se alfabetizar, vão demorar a desenvolver frases mais complexas. E isso é um alerta. Então, o pediatra, o médico que acompanha a criança, tem que ter esse olhar atento. As evangelizadoras, as professoras, as mães ou as pessoas que têm parentes com esse diagnóstico, que trabalham com pacientes que têm esse diagnóstico, têm um olhar mais apurado para descobrir se aquela pessoa tem essa característica. Segunda forma se manifesta pelo mutismo seletivo, como nós já colocamos, um tipo de transtorno de ansiedade do autista. E a deficiência da interação social, muito recorrente no autismo, torna-se evidente na falta de reciprocidade, nas dificuldades de socializar-se, de estabelecer contato com outras pessoas. Uma criança com autismo demora muito a desenvolver amizades, ter colegas, ter amigos, por falta dessa compreensão. Os comportamentos repetitivos podem ser encontrados nos gestos, na fala e nos movimentos. Para quem os vê do exterior, podem parecer atos sem um objetivo aparente. Na verdade, eles são meios que a pessoa com autismo encontra de se acalmar, reorganizar ou controlar as emoções. Pode ocorrer também que sejam apenas movimentos que causem sensações prazerosas. Na mente do autismo, devido ao transtorno da máquina orgânica cerebral, do cérebro físico, eles têm uma dificuldade de assimilar a nossa comunicação. Se nós falarmos rápido, eles não vão captar a informação. Então é muito importante ter uma frase construída e ser dado a ele a capacidade do entendimento. O autista, ele não concebe comparações ou se nós usarmos figuras de linguagem. Então, se eu disser que Maria é uma rosa, ele não vai entender isso, porque rosa é um objeto que ele estabeleceu como algo físico. Então, se eu disser que essa rosa é uma pessoa, isso para ele não vai ter sentido. Então, eles entendem a comunicação, mas eles processam essa comunicação de uma maneira muito lenta. Então, é como se a mensagem ela precisasse de um tempo maior para o seu próprio entendimento, coisa que é estabelecida pela desorganização do sistema nervoso central. Esse rapaz é um indiano radicado lá nos Estados Unidos, tipo, ele tinha 32 anos, quando o livro foi editado, hoje provavelmente uns 35, 36 anos,
ele não consegue falar, é o mutismo. No entanto, sua mãe ensinou a escrever, comunicando-se pela escrita. Afirma que não tolera nenhum tipo de distorção. Por exemplo, se um objeto está fora do lugar, ele tem que colocar no lugar correto. E ele escreveu vários livros. Um deles, em título inglês, dos Estados Unidos, How Can I Talk With My Lips Don't Move? Significa o quê? Como eu posso falar se meus lábios não movem? Então ele tem a ideia, ele tem o entendimento, ele quer expressar aquilo que ele sente, mas o corpo físico, a organização física, não processa o comando do espírito. O ambiente tranquilo para o autismo é no momento do sono. Então, quando nós dissemos que o sono é reparador, não é à toa. O que acontece durante o sono? O espírito se emancipa. Ele deixa a prisão, que é o corpo físico, momentaneamente, e adentra o mundo espiritual, tendo a mesma capacidade como aqueles que não possuem o autismo. Então, o ambiente espiritual, ele está livre para desempenhar aquilo que seu espírito prioriza.